amadas irmãs, queridos irmãos rádio ouvintes, um sereno abençoado domingo de Ramos a todos e todas vocês. Liturgia deste domingo de Ramos, assim como nós o apelidamos, sabendo que o correto é chamá-lo de Domingo da Paixão de Jesus, nos introduz na Semana Santa, nos convidando a contemplar na paixão, morte e ressurreição de Jesus a Deus, que é amor, que tanto amou o mundo que deu seu próprio Filho. Primeira leitura, Isaías 54-7, encontra-se na segunda parte do livro de Isaías, composta pelos capítulos de 40 a 45, que foi escrita por um discípulo do profeta Isaías, ao vivia junto com o povo no cativeiro da Babilônia, em torno do ano 550 a.C. Não sabemos o nome desse discípulo. Ele é chamado por alguns de segundo Isaías. Na segunda parte do livro de Isaías, encontramos 4 cânticos que se destacam do resto do texto, nos quais nos é apresentada a figura do servo sofredor de Javé. O texto desta primeira leitura é o terceiro cântico. A liturgia da palavra, ao longo da Semana Santa, nos apresenta os outros 3 cânticos. Na segunda-feira, o primeiro, cântico do servo sofredor. Na terça-feira, o segundo, e na sexta-feira, o 4º poema, uma impressionante figura do servo sofredor. Esta figura, esta ideia do servo de Javé, que tudo indica que vem do profeta Jeremias, o servo sofredor que nunca baixou a cabeça diante dos seus opressores, inspirou o segundo Isaías para fazer os 4 cânticos. Esses cânticos têm todos como foco animar a esperança do povo num tempo de crise e muito desânimo, e também auxiliar o povo a compreender e ressignificar sua missão enquanto povo de Deus. A missão do servo de Javé, como é apresentado no terceiro cântico, tem a ver com a escuta e a entrega incondicional à palavra e ao plano de Deus. Concretiza-se no sofrimento e na dor, mas na certeza da fidelidade de Deus, que nunca abandona a quem chama. Mais tarde, esta figura inspirou Jesus na realização de sua missão no mundo, como servo, através de toda a sua vida, inclusive sua morte na cruz. A segunda leitura nos apresenta um hino, provavelmente anterior à tradição de Paulo, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, de 6 a 11, e que era recitado nas celebrações litúrgicas cristãs. Este hino põe sua ênfase no despojamento, palavra grega que significa kenosis, ou seja, despimento, esvaziamento de Cristo, de sua condição divina, assumindo a condição de servo, sua obediência até a morte na cruz e sua exaltação a Deus. A comunidade cristã de Filipos, pela qual Paulo tinha um carinho especial, era muito generosa e atenta às necessidades de Paulo e do resto da igreja. Mas também tinha algumas dificuldades. Por isso, Paulo convida os filipenses a encarnar os valores e o estilo de vida que caracterizaram a trajetória de vida de Cristo. Quando ele fala assim: tende entre vós os mesmos sentimentos que foram de Cristo Jesus. Este convite se estende a todas as pessoas que assumem o caminho do seguimento de Jesus, como apelo à humildade, ao desprendimento, seguindo o exemplo desse Cristo, o servo sofredor, humilde, que fez de sua vida um dom. A primeira e a segunda leitura abrem o caminho para a leitura do Evangelho, que nos convida a contemplar a paixão e morte de Jesus.
é o momento supremo de uma vida feita de dom e serviço, revelando a plenitude do amor de Deus. O relato da paixão de Jesus, segundo Marcos, é praticamente uma catequese que tem como foco apresentar Jesus como o Messias, o Filho de Deus, que cumpre o projeto do Pai, assumindo um destino que implica assumir a morte na cruz. Nesse sentido, podemos destacar algumas características do Jesus apresentado por Marcos. Jesus apresenta uma grande serenidade ao longo de todo o processo, numa postura de dignidade e aceitação do caminho que conduz à cruz, o que traduz sua fidelidade ao plano de Deus. O relato reforça a tese fundamental de Marcos de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus se dirige a Deus chamando de Abba, significa papai, paizinho. Perguntado pelo sumo sacerdote se ele era o Messias, o Filho de Deus bendito, Jesus respondeu diretamente: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vir sobre as nuvens do céu. Marcos põe na boca do centurião romano uma profissão de fé que todos os crentes são convidados a fazer. Na verdade, este homem era Filho de Deus. Mesmo destacando que Jesus é Filho de Deus, Marcos apresenta Jesus também como um homem que lida com as fragilidades de qualquer ser humano. Jesus sentiu pavor, angústia, tristeza diante da morte. E no momento da morte também experimenta a solidão, o abandono e clama a Deus: meu Deus, por que me abandonaste? E assim se solidariza com os outros seres humanos em seus sofrimentos, seus dramas, fragilidades. Façamos nossa caminhada de fé ao longo desta Semana Santa, deixando-nos interpelar e conduzir pela Palavra de Deus dirigida a nós hoje. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito de Jesus, vivo e presente entre nós, caminhando na certeza da ressurreição, da vida que é mais forte do que a morte. Que Deus continue nos abençoando, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa e abençoada Semana Santa a todos e todas vocês.